Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro e tu estás a ver o Projeto Pedal. Eu hoje quero falar-vos sobre punhos de silicone. Isto porque quando nós falamos num punho de silicone, dá a impressão que estamos a falar única e exclusivamente de um estilo de punho único. Mas não é assim que acontece. Eu hoje tenho comigo toda uma coleção de punhos para vos falar e explicar quais são as diferenças significativas que cada um destes punhos têm e que podem trazer ou adequar-se a características únicas que eu, tu ou os teus amigos podem ter. E cada um destes punhos adequam-se mais a um ou mais a outro. E provavelmente tu queres saber estas particularidades para adequares qual é que será o melhor punho para ti. Temos vídeo, temos tema, então vamos então mais uma historiazinha. Tenho aqui comigo 6 punhos, 6 cores diferentes, todos eles com características significativamente diferentes, que se adequam mais a um estilo praticante ou mais a outro tipo de praticante. O punho de silicone veio-se afirmar nos últimos anos como uma mais-valia para o conforto. Proporciona-te exatamente o mesmo tipo de grip, de aderência, que o punho simplesmente de borracha, mas o punho de silicone traz-te algo mais, algo muito mais, que é o conforto. O único senão é que, efetivamente, o punho de silicone tem um desgaste um bocadinho mais acelerado que o punho de borracha, talvez bastante mais acelerado, mas o conforto que ele te traz, sem sombra de dúvidas, que vale cada cêntimo e até mesmo esse desgaste acelerado. Só que os punhos, e como eu disse na entrada deste vídeo, têm características diferentes. Só que quando nós falamos, usa um punho de silicone, troca por um punho de silicone, parece que estamos a falar de uma coisa que é um genérico para todos. E não, há particularidades nestes punhos para se adequarem mais a um estilo praticante ou mais a outro estilo praticante. E quais são essas particularidades? São coisas simples e têm a ver com a morfologia da mão de cada um. Ou seja, mãos mais pequenas têm um estilo de punhos, mãos maiores têm outro estilo de punhos. E depois ainda também tem a ver com quantas horas é que tu vais passar em cima da bicicleta. Isso também pode variar. Hoje, nestes 6 punhos, eu vou-te falar das características de cada um. Vamos começar por estes amarelos. São os mais finos de todos e têm uma particularidade muito interessante. 50 gramas. Se procuras peso, se aquilo que tu queres é qualquer coisa que te dê aderência no guiador e tudo que te importa é peso, então tu vais ter estes aqui. Estes amarelos são os mais finos. Acho que é fácil de tu conseguires perceber, por exemplo, se eu te comparar com isto, por exemplo. Dá para perceber? Estamos a falar cerca de 30 gramas que separam estes dois punhos, 50 gramas, 80 gramas. Mas é nestes que nós estamos neste momento. Eles são os mais finos. Então, para quem é que este punho é recomendado? Para mãos mais pequenas ou para pessoal que queira simplesmente baixo peso? Por isso mesmo é que o nome deles é Racer's Edge. Competição. Este é um punho que eu diria mais utilizado. Isto possivelmente será a espessura de punhos mais vendida. Isto é um punho para 60 gramas, não tem muito mais que os outros, tem um bocadinho mais de espessura e, por exemplo, esta é a espessura que eu utilizo. E há aqui uma particularidade muito interessante. Imagina que tu querias casar estes dois punhos, ou imagina que estes dois punhos casavam. O que é que nascia? Nascia isto. E o que é isto? E eu tive que falar nestes vermelhos antes de passar para os azuis, precisamente porque estes punhos azuis que estão aqui são uns punhos de espessura variável. Onde é que está a espessura variável? Aqui no meio, eu não sei se tu consegues perceber, eles têm aqui uma espécie de depressão anatómica para tu agarrares assim. Ou seja, na zona onde tu agarras, ele é mais fino e aqui ele tem a grossura, por exemplo, dos Racer's Edge. No entanto, aqui eles têm a grossura dos Chunky, que é os punhos que eu utilizo. Quem quiser aqui um compromisso entre conforto e peso, tem, por exemplo, os Fit CR, que são punhos para 55 gramas. E então passamos para os Chunky. Como eu já disse, esta é a espessura que eu utilizo. São punhos de 60 gramas. É uma espessura muito intermédia para gajos que têm, por exemplo, a mão curta como eu. Eu tenho dedos, tenho mão larga. Isto é bom para mandar umas chapadas.
mas depois tenho dedos curtos, que se calhar é bom para mandar umas morraças, porque assim a probabilidade de partir de dedos é menor. Há que ver um lado positivo em tudo e mais alguma coisa. Quem tem os dedos mais compridos tem, por exemplo, isto. Estes são os punhos mais grossos da coleção, são os Extra Chunky. E agora queres uma particularidade interessante também, é que imagina que os Chunky casavam com os Extra Chunky. O que é que eles davam? Eles davam isto. E antes de passarmos para os Extra Chunky, que vamos guardá-los novamente aqui, então vamos falar destes. E estes punhos, tal como os intermédios, chamemos-lhe assim, intermédios anteriores, também são uns punhos com um corte, chamemos-lhe mais ergonómico. Não sei se dá para perceber, não sei se dá para conseguir perceber aí que ele aqui tem uma espessura, aqui baixa, ok? E aqui volta a levantar. E então, o que é que são estes punhos? Estes punhos, na zona mais fina, são uns chunky, e na zona mais grossa são uns extra chunky, para teres a grossura dos chunky, e depois, nesta zona onde te pressiona o ulnar, por norma, tens a grossura dos extra chunky. Isto posso dizer que é os punhos que eu vou experimentar a seguir, quando os meus estiverem gastos, porque eu quero experimentar o que é ter a grossura que eu utilizo, mas com um bocadinho mais de conforto dos extra chunky. Isto está muito bem pensado. Este é o punho que eu mais recomendo, por causa da espessura, para o pessoal que tem dedos compridos, dedos muito compridos, porque quando estás a agarrar o guiador de uma bicicleta, tu queres que a mão abrace aquilo de uma forma confortável. Eu costumo dar este exemplo, para tu perceberes o conforto que o punho te pode dar à mão. Para quem tem carta de condução é fácil de compreender isto. Imagina como é conduzir um Toyota Corolla de 78, ou uma Renault 4L, ou um Renault 5 de 80 ou 84, com aqueles volantes de massa extremamente finos, e conduzires um automóvel atual com um volante extremamente ergonómico, daqueles que enchem a mão e tu vais ali, assim, volantes mais pequeninos, mais confortáveis. É exatamente a mesma coisa. E ter esta variabilidade de espessuras nos punhos permite-nos adequar o punho que vamos usar à mão que nós temos. E isso dá-nos mais conforto, mais controlo, mais tudo e mais alguma coisa. Mas a coleção não se fica por aqui, porque estes não são os mais grossos da coleção. São estes. Estes punhos, segundo aquilo que me disseram, têm uma borracha ligeiramente mais macia e por isso é que a embalagem também é diferente dos irmãos. Isto tem uma borracha um bocadinho mais macia, mas no entanto é o mais grosso de toda a coleção. E para quem tem dedos mesmo muito, muito compridos, pode optar entre os Extra Chunky ou estes, os Plus Silicone. Gente boa, deixo-vos aqui com esta informação porque eu acho que é importante nós sabermos que podemos ter material mais adequado à nossa fisionomia, à nossa ergonomia, porque quanto maior o conforto, maior a performance. Nunca se esqueçam que performance é conforto ou que o conforto é performance. E na questão dos punhos e na questão das parestesias, que são as tais dormências que eu falo muitas das vezes, acima de tudo, preocupem-se em ter a bicicleta bem ajustada a vocês e depois também, obviamente, ter o equipamento adequado a vocês. E vocês aqui, eu já vos dei aqui uma panóplia de 6 opções completamente diferentes. Por hoje é tudo, espero ter ajudado em mais alguma coisa. Fiquem bem, apareçam no próximo vídeo. Eu por hoje fui.